eu sou jornalista e o artesanato entrou na minha vida quando eu fui trabalhar na Casa Cláudia. Isso aconteceu em 2003, que eu virei editora de 2 seções de artesanato e a seção de design. E naquela época, o artesanato não tinha o prestígio que tem hoje. Então, assim, a primeira seção que caía quando a gente tinha muitas páginas de publicidade era de artesanato. Então, era uma luta sempre para mim, porque eu queria contar aquelas histórias lindas e era difícil, porque não tinha jeito. A de artesanato era a primeira a cair. E eram poucas as fontes também. A Artesol, eu ligava sempre para a Artesol para me munir de informação, para saber. Vocês têm fotografia, porque a gente não conseguia viajar para essas comunidades. Então, era na Artesol que eu conseguia fotografia, e aí eu ligava. Muitas vezes eu liguei no orelhão. Então, eu ligava para o orelhão lá, ficava esperando alguém atender, aí atendiam, e eu, olha, você conhece a dona fulana de tal? Ah, sim, então você pode falar que eu estou querendo, eu sou jornalista aqui de São Paulo, da revista Casa Cláudia, queria fazer uma entrevista com ela, pode chamar aqui? Então, eu marcava um horário e ela vinha, e eu fazia a entrevista pelo orelhão. Pra vocês verem, né, como mudou isso tudo. Hoje em dia a gente fala tudo por WhatsApp, né, e não é tanto tempo assim. Assim, a gente foi contando histórias, lindas histórias, mas chegou um momento que a gente viu que não era só contar histórias. A gente precisava também mostrar como aquilo se inseria na casa das pessoas, que as pessoas achavam tudo, até gostavam, mas isso vai combinar com o meu sofá de design contemporâneo? Vai combinar, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. E a gente começou, então, a emprestar muitos produtos, então, bem na Artesol, em algumas lojas, para apresentar isso, então, de uma maneira composta, de uma ambientação. E isso fez muita diferença, porque as pessoas começaram a entender como é que ela podia trazer o cachorro do Osiel para a sala dela, como que ela podia trazer, então, aquela cerâmica do Vale de Jequitinhonha para a estante. Então, isso tudo a gente foi fazendo ao longo dos anos, até o momento que a gente não precisava mais levar para a casa das pessoas. A gente já podia ir na casa das pessoas e ver isso inserido naquele contexto. E eu acho que, assim, a Casa Cor também teve um papel importante. Eu lembro de na Casa Cor São Paulo, quando o Arthur Casas usou num ambiente dele, várias peças lá da Ilha do Ferro, cerâmicas, arte popular, arte indígena, e aquilo foi um tremendo sucesso, saiu em muitas revistas e muitas publicações, e aí tinha o aval do Arthur Casas, porque a gente precisa de ter esse aval para acreditar nas coisas, e aí aquilo foi um crescente. Então, hoje você vai nas diversas Casa-Cor pelo Brasil e você vê realmente que os profissionais estão usando a arte popular e o artesanato inserido na decoração. Para mim, isso é uma alegria toda vez que eu vejo, né, e que eu posso observar tantas pessoas com quem nem sempre eu estive com elas, a maioria eu entrevistei por telefone. A dona Irineia, eu me lembro que eu liguei para ela e a gente sempre dava o produto, tentava inserir numa ambientação e dava o preço e o contato para depois o leitor poder ligar. E eu liguei para a dona Irineia, eu falei, dona Irineia, quanto que a gente vai pôr na cabeça? Que preço que a senhora põe? Ah, põe 5, 10 reais. Dona Irineia, não, 5, 10 reais não dá, dona Irineia. Vamos colocar uns 50 nessa cabeça, pelo menos. Você acha? Eu falei, não, dona Irineia, acho. E por quê? Eu acho que, assim, o artesanato estava muito no contexto local, né? Então, o artesanato estava ali para aquelas pessoas que iam viajar e passavam pela cidade e ficavam alguns dias, e alguns galeristas que iam comprar, mas talvez não comprassem realmente no valor que aquilo valia, que aquele trabalho valesse. E assim, hoje em dia,
Eu vou falar, a gente está aqui para falar de uma mesa que trata de tradição com inovação. Ontem, durante o debate, vieram algumas questões, né, por conta de, mas será que a inovação está trazendo algo positivo realmente? A gente não está mexendo na nossa tradição, em coisas que não deveriam ser, que são sagradas, né? Eu lembro de ouvir essa palavra aqui, sagrado. Posso falar para vocês a minha experiência, assim, eu acho que a inovação, porque a continuidade, assim, a tradição dá essa ideia do continuar, da continuidade. E se a gente tem que continuar, e se a gente quer preservar, a gente tem que inovar. Então, inovar, a gente está ligado com a mudança, mas a mudança é necessária. Então, vocês vejam, se eu tinha dificuldade naquela época, eu falava com o Renato Imbroise, eu falava com a Artsol, com a Heloísa Croco. Hoje em dia, eu tenho uma gama grande de designers para entrevistar, para falar, como fonte de informação. Não só isso, hoje em dia eu tenho um museu que só trata do artesanato, que é o CRAB. Né, com uma loja muito bacana. Eu tenho a Artis, que está no mais chique dos shoppings de São Paulo, onde eu tenho ali marcas que eu encontro em qualquer lugar do mundo, né, que eu vou para Tóquio, eu vou para Londres, eu vou para Paris, mas tem uma loja naquele shopping com todas aquelas marcas que tem a essência do Brasil. E o Brasil, com essa, né, a gente é multicultural, a gente tem tanta diversidade, eu não sei se tem outro país com tanta riqueza como a nossa. O exemplo está aqui nessa exposição linda, né, que a gente fica emocionada de ver cerâmicas indígenas, fibra, couro, borracha, madeira. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? A gente tem que dar valor a todas essas pessoas com todos esses saberes. E eu acho que quando a relação quando a gente pensa em inovação, então a gente está pensando no design inserido no artesanato, e essa relação é horizontal, é uma relação em que os dois estão aprendendo, em que os dois estão trocando conhecimento, em que existe um respeito entre essas duas partes, e todos são autores. Eu acho que é uma relação que só tem a ganhar. E a gente também. Então, assim, hoje em dia eu vejo, por exemplo, eu dei o exemplo da dona Irineia, que estava querendo vender a cabeça dela por R$5. Hoje, eu tenho peças do Sebrae Amazonas, que o Sérgio Matos, que está aqui, participa, e elas são vendidas a R$800, 900, 1.000, em lojas como Artefato, que tem loja em São Paulo, em outros lugares do Brasil, e também em Miami. E aí eu vejo a transformação, porque eu fui até ali no Amazonas, até tive esse privilégio com o Sérgio de ir até o Amazonas, e vi a mudança que isso gera. Então, quando eu estive lá em Manaus, o José Garcia, que é um artesão que faz as luminárias de formas cônicas, ele estava indo para comprar um carro, porque onde ele mora, São Gabriel da Cachoeira, ele tinha que pegar um ônibus para ir até o porto mais próximo, que levava mais de 1 hora, para poder entregar essa mercadoria. E imagina, num ônibus você leva o quê? 1, 2 peças, leva o filho, leva outra peça. Agora ele tinha um carro e ele estava indo lá para comprar o carro. E aí, e outros exemplos, assim como a Dinalva também, que é de Barcelos, e que está ali liderando. Então, assim, acho que quando o artesão consegue essa autonomia, consegue ele mesmo gerir ali o seu negócio, a gente só tem a ganhar, né? Então, eu acho que essa mesa é uma mesa muito pertinente. Eu, como jornalista da área, acho que a inovação só tem a acrescentar. E, então, para essa primeira conversa, eu chamo a Adélia Borges, que dedica-se à difusão e reflexão a respeito do design no Hemisfério Sul, por meio das exposições, artigos, livros e palestras. É autora, entre outros, do livro Design mais Artesanato, O Caminho Brasileiro. Adélia, por favor.